E se a nossa mente fosse a ferramenta mais poderosa que existe para transformar a realidade? Hoje, a gente vai mergulhar na filosofia de Louise Hay, lá do documentário Você Pode Curar Sua Vida, e entender como tudo isso se encaixa, de um jeito bem prático, com a famosa lei da atração. A nossa jornada começa agora. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta aqui. E se a mente fosse de verdade um imã? Imagina só, cada pensamento, cada sentimento que a gente tem com uma força magnética puxando para a nossa vida as experiências que combinam com eles. É exatamente essa a base do que a gente vai explorar. Olha, a filosofia da Louise Hay e a lei da atração são, no fundo, duas faces da mesma moeda. A ideia principal é bem simples, mas é muito poderosa. O nosso mundo interior é quem constrói a nossa realidade exterior. Aquilo que acontece aqui dentro da gente acaba se refletindo do lado de fora. Então, se o que está dentro da gente molda o que está fora, isso nos leva para um conceito que é fundamental: a ideia da mente funcionar como um espelho, onde o universo simplesmente devolve a imagem de quem a gente é. A lógica por trás do princípio do espelho é até que bem direta, sabe? As nossas experiências de vida são só um reflexo do nosso estado interno. Se a vibração que a gente emite é de alegria, o universo espelha mais alegria de volta. Agora, se é de escassez, bom, ele reflete mais escassez. É um eco. Certo. E qual seria a matéria-prima que cria essa imagem no espelho do universo? De acordo com essa filosofia, são os nossos pensamentos. Eles são, literalmente, o ponto de partida de absolutamente tudo. E aqui vem um conceito que pode parecer meio radical: a responsabilidade de 100%. A ideia é que cada pessoa é totalmente responsável por todas as suas experiências. Todas mesmo, as boas e as ruins. E olha, isso não é sobre culpa, viu? É sobre poder. O poder de criar algo diferente. Essa frase aqui resume tudo de uma forma brilhante. A Louise Hay basicamente destilou a lei da atração na sua forma mais pura. Seus pensamentos criam sua vida. Isso quer dizer que o segredo não está em rituais complicados, mas sim na qualidade, na intenção que a gente coloca em cada pensamento, a cada momento do dia. O ponto central aqui é que cada pensamento que a gente tem emite uma assinatura energética. É como se fosse uma frequência de rádio que a gente manda para o universo. Os pensamentos de hoje estão literalmente sintonizando a realidade de amanhã. E o mais incrível de tudo, o universo não fica julgando o que a gente transmite. Ele simplesmente apoia e materializa aquilo em que a gente escolhe acreditar. Mas calma, não se trata só de sair pedindo coisas para o universo. A filosofia nos leva para um lugar bem mais profundo. O amor próprio é que é o verdadeiro imã. É ele o motor de toda a manifestação. É que, enquanto muita gente que estuda a lei da atração foca em pedir carros, dinheiro, relacionamentos, a Louise Hay ensina que o ponto de partida é outro. É a nossa relação com a gente mesmo. O amor próprio é o que alinha a nossa vibração com a abundância do universo. Pensa nisso como se fossem duas estradas diferentes. A crítica interna, sabe? Aquela vozinha que fica nos julgando o tempo todo, ela cria um engarrafamento vibracional gigantesco. Já por outro lado, o amor próprio, a autoaceitação, eles liberam a pista, permitindo que a abundância e os pequenos milagres do dia a dia fluam livremente na nossa direção. O amor próprio acaba cultivando um estado que é essencial, um merecimento. Isso não é só um pensamento, é uma frequência, uma vibração. Para atrair sucesso, saúde, o que for, é preciso vibrar no sentimento de que se é merecedor daquilo. Porque se lá no fundo a pessoa não acredita que merece o melhor, ela pode, sem querer, acabar repelindo a abundância, mesmo que ela esteja batendo na porta. Tá bom, mas e na prática? Como se faz isso? O documentário apresenta algumas ferramentas que funcionam como verdadeiros exercícios para a gente alinhar conscientemente a nossa vibração com os nossos desejos. O documentário sugere 3 ferramentas bem poderosas. Primeiro, as afirmações, que servem para a gente substituir aquelas crenças antigas por novas verdades. Depois, o trabalho com o espelho, que é um exercício de declarar amor a si mesmo de frente para o espelho para elevar a vibração. E por fim, o foco no agora, porque é no momento presente que toda a cura e toda a criação acontecem. Mas olha só, para a lei da atração funcionar direitinho, o canal de comunicação com o universo precisa estar limpo, sem interferência. Vamos dar uma olhada no que pode acabar atrapalhando essa manifestação? Essa é uma pergunta direta e, fundamental. Se o universo está sempre respondendo aos nossos sinais, o que poderia estar interferindo na nossa capacidade de receber as coisas boas? E a resposta, segundo essa filosofia, é bem clara: ressentimento.
As mágoas, as dores do passado, elas mantêm a pessoa presa em frequências muito baixas. É como um navio que está ancorado e não consegue navegar, não importa o quão forte o vento esteja soprando a favor. E é exatamente por isso que o perdão é apresentado não como uma obrigação moral, mas como uma ferramenta prática e de um poder imenso. Perdoar, nesse contexto, é um ato de autolibertação, é cortar a âncora para poder finalmente seguir em frente e elevar a própria vibração. As consequências de não limpar esses bloqueios são bem sérias, sabe? A pessoa fica presa num ciclo de dor, de escassez. E a Louise Hay vai ainda mais longe. Ela afirma que padrões mentais negativos, se forem mantidos por tempo suficiente, podem acabar se manifestando no corpo em forma de doenças. Para ela, a cura do corpo começa invariavelmente com a cura da mente. E tudo isso que a gente viu nos leva à conclusão mais poderosa de todas, a de que cada um de nós é, na verdade, o roteirista da própria vida. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Ninguém é vítima das circunstâncias, somos os roteiristas. A história que a gente conta para si mesmo, aqui dentro da mente, dia após dia, se torna o roteiro que o universo fielmente dirige e produz na nossa realidade. E assim a gente termina essa análise com essa pergunta. Uma pergunta que não é para buscar uma resposta pronta, mas sim para provocar uma reflexão. Ela devolve o poder para nossas mãos, nos convidando a assumir a responsabilidade pela nossa própria narrativa. Então a questão que fica no ar é: que história está sendo escrita na mente de cada um exatamente agora?